Wesley, mas como que eu separo essas paradas? Olha só, o Michel falou aí, faz sentido, mas está confuso. Tá? Faz sentido, mas está confuso. Eu concordo contigo. Então vamos fazer o seguinte, tá? Vamos pegar a própria imagem do Uncle Bob para a gente dar uma explorada na forma como ele vê a Clean Architecture. Vamos colocar aqui, ó, Clean Architecture. Vou pegar a imagem oficial aqui do Uncle Bob, que vem do próprio blog dele. Eu vou copiar, vou colar aqui para a gente olhar, tá? Essa imagem é a imagem do site do Uncle Bob. Legal? Então, o que acontece? É uma imagem bonita, empolga, e é legal você poder falar, tá? Em Clean Architecture, né? Principalmente porque é bonito, né? Você falar, olha como que eu trabalho, nossa, esse círculo, essas coisas. Cara, eu fico empolgado, eu falo, porra, a vontade que eu tenho é mostrar isso para minha mãe e falar, mãe, tenha orgulho do seu filho, porque eu trabalho com essa parada aí, tá? É bonito pra caramba. Porém, o grande ponto é que esse desenho, o que ele faz no final das contas? Ele mostra a separação clara do que é importante por ordem de prioridade. Ok? Então, o que acontece? Se você olhar aqui no meio, pense que tudo que está no meio é mais importante. Tá? Nesse momento. Então, ele fala aqui de entities. Tá? Agora, o que acontece aqui pra gente? Entities. O que são entities aqui? A gente tem que tomar cuidado, tá? E aqui é uma grande pegadinha, galera. Por quê? Às vezes, quando você fala em entity, o Domain Driven Design é uma coisa. Quando você fala em entity, o seu sistema de ORM é outra coisa. Quando você fala em entity, quando está trabalhando com Active Record, é outra coisa. Quando você está falando em entity, em Clean Arch, é outra coisa. Legal? Isso aí é um ponto importante para você sacar. Tá? Então, primeira coisa que você tem que se ligar é que entity no Clean Architecture não é normalmente a entity que você pensa que você utiliza. Então, se você, desenvolvedor Java, adora trabalhar com seu Hibernate, né, e cria lá a sua entity cheia das suas annotations, aquela entity que você cria não é a entity que está aqui mostrada no Clean Architecture. Fez sentido de cara isso aqui para vocês? Fez sentido, galera? Então, primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é com isso aqui, tá? Entity. Tem várias entities aqui. Então, alguma coisa, o que a gente tem que pensar, tá? Seguinte, e por isso que começa a ficar confuso quando as pessoas começam a falar, eu não consigo nem trabalhar com Clean Architecture porque parece montando Lego, mas parece que as coisas não se encaixam. Como que eu vou separar o banco de dados das entidades? Se o meu banco de dados usa as entidades? E daí começa um monte de coisa. Legal? Então, o que acontece, galera? Quando ele está falando aqui em entities, basicamente, ele está falando de uma... Opa! Basicamente aqui, o que ele está falando de entities, ele até dá uma dica na legenda. Ele chama isso de entity é igual às regras de negócio da empresa. Como que normalmente você tem uma dica se aquilo é uma regra de negócio? Normalmente, essas regras não mudam tanto. Normalmente, essas regras são universais em qualquer contexto do sistema. Normalmente, essas regras, tá?
protegem o negócio. Nossa, Wesley, como assim? Como assim? Vamos lá. Quando eu estou falando que entity é igual às regras de negócio da empresa, tá? Eu estou dizendo que ali, você usando classes ou funções ou qualquer coisa daquele tipo, você vai conseguir criar relacionamentos internos entre o seu próprio sistema, onde você consiga realmente processar as suas regras de negócio, tá? Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo que é o que a gente começou a trabalhar na terça-feira com o Go e que a gente vai mexer um pouco hoje. Vamos imaginar que eu tenho um sistema, que eu tenho uma gateway de pagamento, tá? E eu estou usando o gateway de pagamento como exemplo, tá, galera? Só para esquentar a gente um pouco mais, porque a gente vai desenvolver essa gateway na próxima semana na imersão Full Stack Full Cycle. E falando em imersão Full Stack Full Cycle, quem aqui não está inscrito na imersão, escreve aí embaixo, não estou. Hashtag não estou, por favor, deixa eu saber. Tá? Então, vamos imaginar que a gente tem uma gateway de pagamento. A nossa gateway de pagamento, ela tem duas regras extremamente importantes para a gente. Isso é a fundação do nosso negócio. Qual que é a minha primeira regra? Eu não processo pagamentos de menos de R$1. O cara tentar fazer uma transação para mim de 50 centavos, eu não aprovo. Galera, tem tanta gente aí que não tá. Faz o seguinte, ó, aproveita agora. Aí embaixo na descrição do vídeo tem um link para imersão Full Stack Full Cycle. Você clica agora aí, bota o seu e-mail e se cadastra. Na segunda-feira a gente vai iniciar esse projeto. Tá? Vão ser 7 dias de imersão, a gente vai trabalhar com Go, Kafka, Nest.js, Prometheus, Grafana, Docker, Kubernetes, um monte de coisa. Vão ser aulas a semana inteira gravadas em altíssima qualidade. À noite vai ter bate-papos com pessoas aí famosas nas empresas tops, né? Para a gente falar aí sobre aplicações de grande porte. Então, se você quer trabalhar com aplicação de grande porte de graça, aprender a como que funcionam essas paradas aí na ponta mesmo, se inscreve gratuitamente. Eu não tenho dúvidas que vai mudar totalmente a forma de como você vê desenvolvimento de software. Show de bola? Então, vamos lá, galera. Vamos voltar aqui. Então, galera, eu tenho essa minha regra que, para mim, ela é uma regra de ouro na minha gateway. Eu também tenho uma outra regra na minha gateway, que eu não processo pagamento acima de R$1.000. Galera, o Fábio falou que foi no anterior e não achou nada a ver o conteúdo. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Esse conteúdo que você achou nada a ver é exatamente o que as grandes empresas estão fazendo, tá? Então toma cuidado para você não ficar muito fora do mercado, tá, bicho? Fica ligado aí. Então vamos lá, galera. Seguinte. Então, uma vez que a gente tem essas regras, isso aqui, para mim, é uma regra de ouro. Eu poderia ter muito mais regras, tá? Eu poderia ter muitas mais regras, né? Eu poderia fazer que, para que isso acontecesse, eu tinha que fazer aquele cálculo, eu precisava mandar o frete, eu precisava calcular o antifraude, entendeu? Então, perceba, eu poderia colocar regras, né? Aqui, toda transação tem que ter antifraude. No antifraude, a pessoa tem que ter conta em um banco por mais de 10 anos e ganhar mais que R$1.000. Faz sentido isso aqui para vocês, galera? Que isso é uma regra isso aqui são regras de negócio?
Olha o Fábio aí ganhando os seus minutos. Cara, grandes empresas de curso. Então é o seguinte, meu amigo Fábio, se tá tão nada a ver o nosso conteúdo, cara, muito boa noite para o senhor. Então é o seguinte, vamos lá. Então eu tenho antifraude, né? A pessoa tem que ter uma conta por mais de um banco. Legal? Galera, vocês conseguem perceber aqui para mim o seguinte, tá? Vocês conseguem perceber aqui o seguinte ponto. Isso aqui é uma regra. Não interessa se vai ser o Papa que vai contratar, passar no cartão de crédito comigo. Não interessa se a pessoa é funcionária da empresa na Gateway. Não interessa se a pessoa é o XPTO. Essa regra, tá? Essa regra, ela é clara para todo mundo. Então, o que acontece aqui somente para você entender? Isso aqui é regra de negócio, tá? Agora, tem uma coisa que realmente deixa as pessoas confusas, é que quando a gente está falando em entidades aqui, e a gente está falando aqui nessas regras de negócio, muita gente acaba tendo essas dúvidas, porque acaba misturando essas regras com regras de ORM. Qual que é a coisa mais comum do mundo de você ver hoje em dia num ORM? Fala para mim. Você cria a classe, coloca as propriedades e cria o quê? Getter e setter. Legal? Getter e setter. Quem aqui cria as entidades com getters e setters? Qual que é o problema de você criar uma entidade com getter e setter apenas? A gente cria algo que a gente pode falar que a gente cria classes anêmicas. O que são classes anêmicas? Que apenas transportam dados. Uma entidade, de verdade, ela possui estado e comportamento. E é o comportamento que normalmente é a nossa regra de negócio. Tem sentido para vocês, galera? O Richard William está falando, mas eu posso salvar as entidades no banco? Richard, esquece banco de dados. Vamos fazer o seguinte, gente. Finja que não existe banco de dados, tá? Esse é o grande ponto, tá? Esse é o grande ponto. Não existe banco de dados. Vamos esquecer. Banco de dados, lembra que eu falei logo no começo? Banco de dados é um nível de complexidade que não está ainda. Não chegou a hora dele. A gente pode postergar, não preciso pensar ainda o banco de dados. O Marcos André perguntou estado, né? O que é um estado? Estado é quando ela possui um valor, tá? E aquele valor ali está de acordo com as regras de negócio daquela entidade, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? O que a gente está querendo dizer em relação a isso? Vou fazer o seguinte, vou imaginar que eu estou querendo criar uma nova transação, tá? E aí, eu vou chegar e vou falar assim, ó, new transaction, e eu vou passar aqui o valor da transação, eu vou passar -1. Cara, eu não vou nem deixar criar o objeto. Por quê? Porque a minha entidade, ela sempre vai ter que estar no estado correto. A entidade sempre tem que estar validada. Eu tenho que poder confiar nos dados da entidade.
Legal? O que eu vou dizer aqui para vocês? Vamos pensar no seguinte ponto. Vamos imaginar que eu tenho uma conta corrente. Conta corrente. É new conta. Aí eu venho aqui e falo assim, ó, conta corrente, 7 saldo, é igual a... Eu posso fazer isso? Tá? Eu posso fazer isso? Ok? Eu não posso. Agora, já pensou? Que maravilha eu ter uma class conta, um saldo get set. Entendeu? Agora, com certeza, eu posso fazer que a minha conta, né, creditar, ou crédito, fazer qualquer coisa, e eu boto R$1.000. Aí é diferente. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Pode parecer a melhor besteira do mundo, mas isso aqui não possui regra. Isso aqui é só setagem de valor. É setar dado. É como se uma classe ela só servisse para guardar dados, mas a classe ela tem que ter regras. E essas regras são o coração da nossa empresa. Ok? Fez o sentido? Fez, pelo menos, fez sentido para vocês? Certo? Então, quando nós estamos aqui, a gente está falando disso, onde eu tenho as minhas regras e essas regras vão valer para todo mundo e acabou. Alguém pode tentar hackear lá por HTTP, alguém pode tentar hackear pelo Kafka, alguém pode tentar hackear pela UI, alguém pode tentar hackear o meu controller. Pode tentar fazer o que quiser, mas na hora que o dado chegar na minha entidade, ela vai fazer assim, ó. Aqui não, meu amigo, tá? É basicamente isso. O coração protege o negócio. Entendeu? Quando a gente está trabalhando em modelo anêmico, pensando em conta corrente, qualquer pessoa lá no controller, em qualquer lugar, pode dar um set saldo e acabou a brincadeira. Não validou regra. Aqui, quem manda é a entidade. Ok?